paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, tudo bem com vocês? Por favor, pega a sua Bíblia. Vou começar fazendo a leitura do texto de hoje. Neemias, capítulo 8, capítulo 9. Eu vou ler algumas partes desses dois capítulos. Neemias, capítulo 8 e capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Muita gente não encontrou ainda, vou esperar. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aumentou já. Capítulo 8, capítulo 9, para reflexão dessa manhã. Eu vou ler alguns versículos aqui, pulando alguns deles, principalmente porque em alguns versículos aqui tem uns nomes difíceis de pronunciar. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: Quando chegou ao 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e de mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Olha o versículo 8 agora. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Versículo 9 diz assim: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é dia consagrado ao Senhor, nosso Deus, nada de tristeza, de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Queria que você pulasse para o capítulo 9 agora. Capítulo 9. Versículo 1 diz assim: No 24º dia do mês, aquele encontro aconteceu 15 dias antes, 21 dias antes, e agora eles se reencontram. No 24º dia, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram de pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus.
Amém. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe na reflexão dessa palavra, que nos conduza nessa compreensão. Senhor, nós oramos a Ti nesse instante e pedimos que o Senhor nos abençoe através dessa série que começamos hoje. Que seja uma bênção para a vida da igreja, que seja uma bênção para a minha vida, que seja um tempo de renovação, de restauração. Que a Tua bênção, que a Tua graça seja sobre nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Ao longo da história da igreja, Deus realizou diversas vezes grandes avivamentos. Momentos de grande visitação de Deus no meio do seu povo. Esses avivamentos são registrados na Bíblia, mas também são registrados na história. Alguém definiu o avivamento nos seguintes termos. Ele escreveu assim, que o verdadeiro avivamento é uma intervenção extraordinária de Deus na história. É Deus rasgando os céus e descendo sobre o seu povo. Há alguns momentos assim na história da igreja em que Deus interviu, que Deus desceu no meio do seu povo e a presença dele foi real, perceptível, e grandes coisas extraordinárias aconteceram. E quando nós pensamos nesses eventos históricos chamados de grande avivamento, logo pensamos de igrejas cheias, multidões se rendendo a Cristo, vidas transformadas, muitos milagres, o mover do Espírito Santo. Essa é a imagem que geralmente vem na nossa mente. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer hoje aqui para vocês é: como começam os avivamentos? Como começam os avivamentos? Quando nós vamos olhar para a história, algumas coisas nos chamam a atenção. Bom, será que é por meio de milagres que começam os avivamentos, por grandes pregadores, com manifestações extraordinárias do Espírito Santo? Bom, a Bíblia e a história não nos indicam essa direção. Quando nós olhamos tanto para o relato bíblico, quanto para os relatos de grandes avivamentos na história, nós percebemos que avivamento começa, em primeiro lugar, quando o Espírito Santo revela a real condição espiritual do seu povo. Sempre começa com um despertar da nossa condição espiritual, da nossa condição enquanto nós estamos distantes de Deus. Por isso essa série. Na medicina, existem sinais que indicam se uma pessoa está viva, e também se ela está viva, indica o seu estado de saúde. Os médicos verificam a frequência cardíaca, a respiração, né? A pressão arterial, são sinais. O que mais que se vê? A temperatura corporal. Esses indicadores são chamados de sinais vitais. Quando o médico, o enfermeiro, alguém da área da medicina faz a medição e percebe a aferição que fala, né? Afere a pressão, afere. Se há alguma alteração, o que faz? Isso é um sinal de que algo precisa ser feito, de que algo não está bem. Da mesma forma, é a vida espiritual. A vida espiritual também tem sinais vitais. E porque nem sempre a aparência revela o verdadeiro estado da alma. Nem sempre. Nós podemos, às vezes, frequentar um culto, cantar, servir na igreja, e ainda assim está distante de Deus, está enfraquecido espiritualmente. É possível que nossa vida religiosa, nosso momento aqui esteja
tudo ok, mas o nosso coração esteja afastado diante de Deus. E por isso, nós precisamos fazer um diagnóstico do nosso espírito, da nossa alma, da nossa vida espiritual. Foi assim que aconteceu antes de todos os grandes avivamentos. Nós vamos falar sobre eles nos próximos cultos. Por exemplo, o avivamento que aconteceu na Inglaterra, na época de John Wesley, começa com esse diagnóstico que nós falamos aqui. Jonathan Edwards, nos Estados Unidos. O avivamento da Rua Azusa começa com esse entendimento. Começa do mesmo jeito, assim também na Bíblia, com um diagnóstico de que algo está errado na nossa vida espiritual e que precisa ser tratado. O que eles percebiam? Espiritualmente falando, o coração batia, mas a vida, o pulso espiritual estava fraco. Existia religião, mas a fé, o amor a Deus havia se esfriado. E isso também pode ser a nossa realidade hoje. Vocês estão entendendo isso que eu estou trazendo aqui para vocês? Porque nós vivemos cercados de tantas atividades, tantas situações na igreja, estamos no culto, e às vezes, talvez, por causa dos compromissos e das distrações, nós não temos percebido como está a nossa realidade espiritual. Às vezes a gente não está bem espiritualmente e a gente nem percebe. Por isso, gente, durante 8 mensagens aqui no mês de julho, nós vamos apresentar 8 sinais de uma vida espiritual saudável, que são os sinais vitais aí da sua espiritualidade. Você vai poder verificar se você está vivo ou não. Quem está aí do seu lado? Pergunta, você está vivo? Você está aí ainda? Tem um hino que diz assim, ainda tem vida aí? Né? Essa é a reflexão que a gente quer fazer. Esses sinais vitais, de uma forma muito coincidente, combina muito com as marcas dos grandes avivamentos da história. Todos os grandes avivamentos tiveram algumas marcas que ajudam a gente a compreender e fazer essa autoanálise. Que marcas eram essas? Vou citar algumas. Vida de oração é uma marca de avivamento. Amor pela palavra, outra marca. Paixão pelas almas. Vida de santidade. Amor pela presença, sede pela presença de Deus. Essas são algumas dessas marcas que nós vamos falar durante esses nossos encontros aqui. E eu quero começar pela primeira das marcas, o primeiro sinal vital da nossa espiritualidade. Eu estou falando sobre arrependimento sincero. Você ainda chora pelos seus pecados? Você de vez em quando percebe, quando você está distante de Deus, e quando você percebe isso, você ainda chora como você chorou um dia se convertendo a Cristo? Então, essa é uma reflexão importante, porque é exatamente isso que acontece aqui no texto que nós lemos no início, de Neemias 8, Neemias 9. Qual é o contexto ali daquela palavra, gente? Lembra da história de Neemias, que ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, numa obra extraordinária, um desafio grandioso. Eles conseguiram de uma forma assim, com a ajuda de Deus, de forma até milagrosa, em 53 dias, reconstruir, consertar os muros de Jerusalém, e eles estão bem. E aí, o que eles fazem? Eles vão se estabelecer nas suas casas, né, porque a prioridade era a reconstrução dos muros. Aí passa um tempo, chega pouco tempo depois, meses depois, tem um dia em que vai acontecer uma grande festa. O 7º mês aqui, na verdade, era o Ano Novo judaico. É celebrado hoje o Ano Novo. Então, era um dia de festa. Eles fizeram o seguinte, vão para casa, vão se arrumar, consertam as coisas. Daqui um tempo vocês voltam e a gente vai fazer a inauguração. A gente vai aqui fazer uma festa, um grande dia assim de celebração por tudo que Deus nos fez.
E aí eles vão para esse dia de grande celebração, e o que se esperava é que fosse uma grande celebração, mas quando a palavra de Deus foi lida naquele lugar, aconteceu algo inesperado. Ao invés de aplausos, houve lágrimas. E ao invés de festa, houve choro de arrependimento. Arrependimento. Esse é o primeiro sinal de uma vida despertada por Deus. É um coração que volta a sentir o peso do pecado e a necessidade da graça de Deus na nossa vida. E eu quero refletir com vocês sobre arrependimento, olhando para esse texto bíblico. Como a Bíblia apresenta a necessidade de arrependermos dos nossos pecados como um sinal vital do nosso coração, da nossa vida. Eu olho para esse texto aí que eu li, capítulo 8, capítulo 9, e eu tiro aqui alguns ensinamentos. Eu vou dizer algumas lições. E a primeira lição desse texto, principalmente no capítulo 8, presta atenção nisso, a Bíblia é o critério do que é pecado para Deus. Você quer saber o que é certo e o que é errado? Qual que é o critério? É a palavra, é a Bíblia. Isso é muito importante. Quando eu leio esse texto, o primeiro movimento do avivamento que aconteceu ali com Esdras e Neemias, narrado nesse texto que nós lemos, não foi um movimento emocional, emotivo, não. O primeiro movimento foi um movimento bíblico. Antes das lágrimas, veio a palavra. Antes do choro, teve uma exposição das Sagradas Escrituras ali. Então, Esdras, o sacerdote, abriu o livro. Quando ele abre o livro, todo mundo levanta de forma reverente. O pessoal devia estar sentado no chão, estava ali de qualquer maneira. Quando ele abre o texto, todo mundo levanta. Então ele começa a ler, e começa a ler aquela palavra. Eles não estão entendendo o que está sendo dito ali. Então é designado os levitas para explicar e aplicar aquilo que está sendo falado. Isso significa isso. O que está dizendo lá é isso, e começa a se explicar a palavra, e somente então que o povo começa a perceber o quanto eles estavam errados. Porque eles tinham feito uma grande obra para Deus, que era a reconstrução da cidade, vamos dizer assim. Então possivelmente eles achavam, olha, Deus está nos devendo, nós somos muito bons, né? Vamos diante de Deus e vamos, né, nesse dia receber uma bênção, uma recompensa por tudo que nós fizemos para Deus. É provável que eles tenham ido para aquele dia, para aquele momento, como um instante de celebração e de dizer, olha, fizemos grandes coisas para Deus, mas quando vai sendo lido a palavra, de repente eles percebem, nós estamos fazendo tudo errado. Porque eles leem sobre a Páscoa, eles estão celebrando a Páscoa errada. Lê sobre os sacrifícios, eles estão fazendo o sacrifício errado. E aí eles começam a observar aquilo e começam a entrar em desespero. Porque a Bíblia está sendo entendida, compreendida, e aqui isso ensina um princípio fundamental. É a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, somente ela que é capaz de definir o que é pecado para nós. Não é a nossa opinião, não é a nossa cultura, não é o que eu acho, não é o que dizem, não. É o que a Bíblia diz, o único padrão seguro que nós temos para discernir o que é certo, o que é errado, é a revelação de Deus nas suas Escrituras. Pastor, mas isso é chover no molhado, eu sei disso. Mas nós vivemos numa geração que está esquecendo disso. A gente vive no nosso tempo 2 movimentos perigosíssimos, que são movimentos de apostasia, né? Apostasia é se afastar completamente de Deus e da fé. O primeiro movimento é a desvalorização da Bíblia. Se você é atento, você vai perceber um movimento, até entre pastores, padres, gente religiosa, que tem citado algumas coisas com relação à Bíblia, meio que enfraquecendo a autoridade dela. É assim, mas não é tão assim, né? Já ouviu alguém dizer que a Bíblia precisa ser atualizada?
Você ouviu alguém dizer por aí que a Bíblia precisa ser contextualizada de um jeito, porque o que aplicava há 2000 anos atrás, nós estamos no século 21, não serve mais para esse contexto? Mentira, engodo de Satanás isso, irmãos. Essa é uma artimanha do diabo desde sempre. A primeira ação do diabo foi desmerecer a palavra de Deus. Lá no Éden, quando ele diz, não é bem assim. Não é isso que Deus quis dizer. Lembra? Ali quando Adão e Eva foram tentados. É uma obra do inimigo de desmerecer, de distorcer a palavra, ou diminuir a força dela. Deus está dizendo, é assim. E aí o diabo diz, não é, mas não é tão assim. Não precisa ser tão radical. Então, o primeiro movimento é a desvalorização da Bíblia. Para muitos, ela deixa de ser uma verdade absoluta e tornou-se uma opinião entre tantas outras. E que eu leio e, de acordo com o meu querer, a minha vontade, eu a interpreto. O segundo movimento, assim, terrível que nós estamos vivendo, é o da banalização do pecado. Porque quando você tira a palavra como referência, vale tudo, né? Tim Maia dizia, vale tudo. Agora, até o que ele disse que não valia, está valendo, né? Então, nós estamos vivendo um tempo que é extremamente estranho, porque a gente está banalizando o pecado. E aí não é só na questão da sexualidade, mas de todas as áreas da vida. Aquilo que Deus chama de pecado, as pessoas estão mudando os termos, estão, amenizando. O orgulhoso se tornou aquele que tem, personalidade forte. É o mesmo pecado, só que agora mudou o nome, né? O ambicioso agora é um empreendedor. Em alguns casos, é o mesmo pecado, só que agora você coloca um nome que passa pano para aquele pecado. O mentiroso, né? Fala, é um contador de história. É um mentiroso, mas aí os pecados estão mudando o nome. A gente fala de erro, de deslize, mas a Bíblia chama de transgressão, de rebelião, de ofensa a Deus. Um dos autores que falam muito sobre isso e que eu gosto de ler, Tim Keller. Se você nunca leu um livro desse homem, você deveria ler. Ele procura traduzir o Evangelho para o nosso tempo, para a nossa realidade. E Tim Keller diz que uma das maiores dificuldades que se tem hoje ao pregar ao homem moderno é que o homem moderno já não consegue compreender o que é pecado. Antigamente, a cultura, por herança católica, cristã, né, as pessoas, mesmo que não frequentassem uma igreja, tinham uma certa noção do que é pecado e o que não é. Hoje, pecado perdeu, né? Pecado é como se fosse algum tentador, né? Às vezes, alguns casos assim, o pecado é quando uma criancinha tropeça, olha que pecado. Perdeu a força, a palavra. Aí Tim Keller, ele escreve num dos seus livros dizendo assim, que hoje, se a gente quiser comunicar melhor com o homem moderno, a gente teria que, ao invés de falar pecado, dizer assim, isso é um crime contra Deus. O que você fez é um crime contra Deus, é uma ofensa contra o Criador, um crime. Porque às vezes a gente não entende mais assim, que é algo que é contrário à vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer é que se a gente quer compreender o que é o pecado, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, somente a palavra tem o poder de iluminar a nossa mente, porque ela funciona como um espelho que nos ajuda a compreender, ela revela quem nós somos, ela desmonta as nossas justificativas, ela expõe aquilo que nós queremos esconder. Foi assim nos dias de Josias, nos dias de Neemias, como nós lemos aqui, Jonathan Edwards na Inglaterra, nos Estados Unidos, como nós falamos, e tantos outros momentos em que Deus derramou do seu poder. Começa com o povo compreendendo o quanto estão distante de Deus.
Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento começa quando o homem deixa de discutir com Deus e começa a concordar com Ele sobre o seu pecado. O que é o arrependimento? É você olhar assim: Deus, o Senhor tem razão. A sua palavra tem razão e eu estou errado. Porque a nossa tendência é exatamente adequar a Bíblia. Enquanto nós tentamos adequar a Bíblia à nossa vida, nós continuaremos justificando os nossos pecados. E aí, o Espírito Santo, nós precisamos que a palavra venha, através do Espírito Santo, examinar o nosso coração e despertar a nossa consciência. Talvez, irmãos, isso é sério. Talvez o maior problema do nosso tempo, o maior problema da nossa geração, não seja apenas a questão da prática do pecado, mas também a perda da consciência do pecado. Porque, por desconhecer a Bíblia, tem gente fazendo coisas que afrontam a Deus e dizendo que estão adorando a Deus, por desconhecer. Quando a palavra deixa de ocupar o centro da nossa vida, a nossa consciência fica insensível, nós começamos a achar normal aquilo que é abominável diante de Deus. E aí, nessa história que nós lemos, o que acontece? A palavra vai sendo lida e o povo achava que estava tudo certo. E de repente eles perceberam que estavam completamente errados. E aí eles mesmos entenderam: ó, Deus fez tudo isso por nós estamos fazendo tudo errado para Deus. A gente precisa mudar de atitude. Então a palavra, irmãos, é o critério. Então a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa crer na Bíblia, a gente precisa valorizar o conteúdo dela e permitir que ela nos confronte, que ela nos molde, que ela mostre o que está errado em nós. Ela é, vamos dizer assim, a faísca para o arrependimento, né? E a segunda lição que eu aprendo nesse texto, a partir ali do versículo 9 a 12, é que o arrependimento é o caminho de volta ao Senhor. Se nós queremos ser cheios da presença de Deus, se nós queremos realmente ter vida espiritual, não é possível isso acontecer sem o verdadeiro arrependimento. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Qual que foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre arrependimento? Lembra aí? Procura. E aí eu estou me julgando também, né? Porque eu prego aqui de vez em quando, né? Eu prego sempre aqui. Qual que foi a última vez que você ouviu uma pregação que falava diretamente sobre arrependimento? Quando foi? Mas não sei se você já parou para pensar nisso, que esse era o tema de todos os profetas, que esse era um dos temas principais de Jesus. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação do Pentecoste era sobre arrependimento, arrependei-vos. Por que a gente não prega sobre arrependimento? Por que a gente não reflete sobre arrependimento? Isso é algo muito sério na vida da igreja e tem a ver com um sinal vital. Bom, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui o povo assim muito diferente e arrependido diante de Deus. A reação do povo surpreendeu Neemias. Era um dia para ser de celebração, porque os muros foram reconstruídos. Eles estavam cheios de esperança. Então, eles estavam ali reunidos para adorar a Deus. E a expectativa era de alegria, mas aconteceu exatamente o contrário, né? À medida que o texto da palavra ia sendo lido, o povo começou a chorar. Por que chorar, gente? Choro ali, a palavra que aparece no hebraico é choro de tristeza e um choro de desespero. Eles começaram a chorar desesperadamente. Por quê? Porque a palavra revelou o quanto eles estavam distantes de Deus. Aquilo que seria uma festa transformou num profundo quebrantamento, porque eles entenderam. E é até interessante, porque tem um pastor ministrando o culto ali, né? O Ezra está ali ministrando. Parece que Ezra está feliz com o que está acontecendo, né? Mas de repente Neemias começa a ver o povo chorando. E Neemias era o governador.
era quem preparou a festa, quem comprou as comidas. Ele está ali e falou: não, gente, essa festa não era para isso, era para vocês ficarem felizes, por que vocês estão chorando? E aí, inclusive, ele intervém no versículo 9, e ele diz: gente, isso é um dia consagrado ao Senhor, isso é ano novo, vocês não deviam estar, não entristeçais, porque ele diz: todo o povo chorava diante de Deus. Esse texto ensina uma verdade importante. Antes da alegria da restauração, precisa haver a tristeza do arrependimento. A gente precisa reconhecer. Que tristeza é essa? É aquela tristeza que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Tem uma tristeza, santa tristeza, tem uma tristeza que vem de Deus, que gera salvação, que gera vida, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Forte isso, né? Está dizendo que existe uma tristeza que mata, mas existe uma tristeza que cura. Essas duas tristezas é a diferença entre remorso e arrependimento, né? Remorso é a tristeza porque você foi descoberto, você foi pego no flagra, e isso vai te trazer consequência. E então você se sente culpado pelas consequências, que se não tivesse consequência, estava tudo certo. Mas quando você pesa as consequências e você assusta com as consequências, vem o remorso, vem a culpa. Então esse remorso que levou, por exemplo, Judas a se tirar a própria vida, né? Foi esse tipo de sentimento, que é diferente de arrependimento. Arrependimento é a tristeza por ter ofendido a Deus. É muito diferente. Arrependimento é Pedro, que depois de ter traído Jesus, ele chorou amargamente, mas voltou aos pés dele e recebeu o perdão e a graça dele sobre a sua vida. O remorso, quando você tem remorso, você está dizendo assim: eu estou sofrendo, eu estou triste porque eu fui pego, eu fui descoberto. O arrependimento, você diz: eu estou sofrendo, eu estou triste porque eu pequei contra o meu Senhor, eu ofendi o meu Senhor. E por isso, o arrependimento, segundo a Bíblia, não é apenas sentir culpa. A palavra bíblica para arrependimento, que é metanoia, falei sobre essa palavra semana passada, então eu estou salvo aqui. Eu estou pensando aqui, quando foi a última vez que eu falei sobre arrependimento? Semana passada, né? Depois, antes eu não lembro mais também, faz tempo que eu não falo sobre esse tema. Mas vamos lá, a palavra bíblica para arrependimento, metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança de coração e mudança de rumo. É uma mudança vinda do interior, né, do nosso coração, de dentro para fora, mas que produz resultado de mudança. É a primeira coisa, a mudança da nossa mentalidade. E essa mudança de mentalidade é você abrir mão, né, abandonar suas justificativas, reconhecer a gravidade do seu erro e voltar-se para Deus. Tem um texto, irmãos, que ajuda muito a gente a entender isso, que é o Salmo 51. O Felipe leu o Salmo 51 aqui para nós. Nesse salmo, Davi confessa o seu pecado. Ali Davi foi confrontado pelo seu pecado. E ao ser confrontado pelo seu erro, pelo seu pecado, ele reconhece o que ele fez e a gravidade do seu erro. Então ele não tenta se defender. Não. Ele não culpa Betseba, ele nem cita o nome dela. Ele não culpa as circunstâncias. Ele não diz assim: a culpa da minha mãe, do meu pai, da minha criação, é porque eu moro naquele bairro difícil. Não, ele não culpa nada disso, ele reconhece.
Ele não culpa Satanás. Ele não fala assim, mas Satanás me tentou lançando essa mulher diante de mim. Não, ele reconhece. E ele diz no versículo 3 lá do Salmo 51, ele diz: conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. No versículo 4, ele acrescenta: Senhor, contra ti, somente contra ti, Senhor, eu pequei. Acima de tudo, eu pequei contra Deus. Parece muito aquela fala do filho pródigo, quando volta, ele diz: Pai, somente contra ti, pequei contra os céus e contra ti, ó Pai. Ele reconhece isso, e ele sabe, ele compreendeu que todo pecado é, antes de tudo, uma ofensa contra Deus. Mais do que reconhecer o que ele fez, nesse texto ele reconhece quem ele é. Eu já expliquei isso para vocês aqui. Davi, nesse texto, ele não apenas confessa o seu pecado, ele confessa quem ele é. Ele não diz assim: eu adulterei, perdoa o meu adultério. Ele diz: não, eu adulterei, e o problema está no meu coração adúltero, eu sou adúltero. Ele reconhece quem ele é, porque o pecado do adultério é apenas o fruto, o problema está na árvore que gera esse fruto. E ele diz: Senhor, então cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor vai ter que me transformar por dentro, Senhor. Porque o problema não é só o que eu faço, o problema é quem eu sou antes de tudo, antes de fazer o que eu faço. Porque às vezes é isso, gente. Às vezes a gente não comete algum erro, não faz alguma coisa, não é porque a gente não sabe que é pecado, ou porque a gente sabe que é pecado, é porque às vezes a gente pede a consciência, vai dar cadeia. Aí eu falo: não, melhor não. Mas a gente é um assassino em potencial, vamos dizer assim. A gente é, de certa forma, a gente se contém. E aí o que a gente precisa dizer? Senhor, o problema está dentro de mim. Então, me converta, Senhor, me transforme. E Davi, ele faz isso. O arrependimento dele não é só pelo que ele fez, mas pelo que ele é e o que ele precisa ser mudado dentro de si. Aí no versículo 5, estou citando aqui o Salmo 51, ele admite que o problema não era apenas o adultério, mas o seu coração pecador. Então ele confessa, não apenas um ato, ele confessa a sua condição. Irmãos, uma das maiores tragédias do nosso tempo, tragédias espirituais que pode acontecer, é quando nós perdemos a capacidade de chorar pelos nossos pecados, de compreender o quanto é grave a nossa condição, o quanto isso ofende a Deus. Quando o pecado deixa de incomodar, quando a nossa consciência está tão cauterizada que você faz algo errado e a sua consciência não acusa mais. Quando nós aprendemos a conviver com aquilo que entristece Deus, e você olha para Deus e diz para Ele: está tudo bem entre nós. E é como se Deus dissesse: vai ler minha palavra para você ver quanto você está distante. Foi exatamente o contrário que aconteceu aqui com Neemias. A palavra despertou a consciência. Ele enxergou a santidade de Deus e ele percebeu o quanto estava longe do Senhor. Minha oração é que o Senhor, que o Espírito Santo, abra os olhos do nosso coração, como nós cantamos hoje, para a gente conseguir enxergar a santidade do nosso Deus. O quanto Ele é santo, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é puro. Porque a gente teria um pouquinho mais de temor ao chegar na presença dEle. A gente teria um pouquinho mais de temor para se aproximar dEle. Estou lembrando aqui de Isaías, capítulo 6 de Isaías. Morreu o rei, Isaías ficou muito bravo, ele ficou bravo com Deus. Eu tenho a impressão que ele foi no templo para brigar com Deus. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, ele foi no templo e ele foi se queixar para Deus. Davi era da família real, Isaías, gente, era da família real, sabia? Ele tinha acesso, possivelmente era também ligado aos sacerdotes, ele tinha acesso ao templo. E ele vai lá, com toda a ousadia, mas quando ele está ali num momento de adoração a Deus, Deus mostra um vislumbre da glória e da santidade dele. Isaías pôde enxergar um pouquinho de quem Deus é.
Ele é santo, santo, santo. Os seres mais santos do universo, que a Bíblia coloca como os serafins, são os seres mais, são os guardiões da santidade de Deus, sabia disso? Os serafins não conseguem olhar diretamente para a santidade de Deus, por isso tem duas asas que cobrem os olhos deles, de tanto que Deus é santo. E esses seres, eles cantam uma única canção, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Quando Isaías viu isso, ele falou: eu estou perdido, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou pecador e eu estou diante da glória dele. Eu vou ser fulminado agora. Então ele espera a morte. Ele espera que vai morrer. Mas Deus é tão misericordioso que envia algo para tocar na vida de Isaías. E ele é transformado, ele é curado, ele é mudado. Ao ponto que depois o Senhor pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Porque quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, quando nós somos tocados por Deus e o nosso pecado é perdoado, nós nos sentimos capacitados, impulsionados a dedicar completamente a nossa vida a Ele. E aí nós oramos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Minha oração é que Deus permita que nós, como igreja, possamos ver um pouquinho da glória dEle, da santidade dEle. Que nesse culto você peça isso para o Senhor. Senhor, talvez eu não estou vendo a Tua santidade, e por isso não consigo compreender o meu pecado. Senhor, me ajude, abra os olhos do meu coração. Me permita, Senhor, ver a Tua glória e a Tua verdade, a Tua bênção sobre a minha vida. A última lição que eu queria trazer sobre esse texto é que a confissão é a reação natural de um coração quebrantado. Eu falei que a palavra é o critério, eu também falei que aqui o arrependimento é o caminho, mas eu quero afirmar também que a confissão é uma reação natural de um coração que foi quebrantado, que foi tocado por Deus. E eu vejo isso nos primeiros versículos do capítulo 9. Esse texto começa de uma forma impressionante, gente. Capítulo 9, acompanha aí na sua Bíblia. Poucos dias depois, como eu falei aqui para vocês, depois daquela grande assembleia, o povo voltou para Jerusalém. Tinha algum encontro marcado? Não tinha. Não tinha nenhuma festa, não tinha nada marcado para aquele momento. Simplesmente o povo teve vontade de voltar para a presença do Senhor. O povo disse: não, nós queremos mais daquilo, nós queremos mais de Deus, nós queremos ouvir mais a palavra. Ninguém os convocou, não havia um evento programado, simplesmente eles voltaram. Por quê? Porque um coração despertado não satisfaz com a única experiência com Deus, quer viver mais e mais junto dEle. O encontro com Deus não termina quando o culto termina. Não acaba aqui quando o culto termina. Pelo contrário, desperta em nós sede pela sua presença. E agora, nessa história, o povo retorna em jejum e em adoração. Mas um detalhe que me chama a atenção nesse texto aqui, é que antes de fazer qualquer pedido, e eles fizeram alguns pedidos a Deus na oração que segue, na sequência desse texto, mas antes de fazer qualquer pedido, eles passaram 3 horas lendo e confessando os seus pecados a Deus. Versículo 2, eles confessaram os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. E eu queria que você percebesse essa sequência que o texto sugere para nós. A palavra iluminou, o arrependimento quebrantou o coração, e a confissão abriu o caminho para a restauração. O que significa confessar, gente? O que significa confessar? E eu estou me referindo a gente ir diante de Deus e em oração, né? Confessar não é informar para Deus como se Ele não soubesse. Deus não sabe dos seus pecados quando você confessa. Tipo,
Ele não assusta quando você conta aqueles pecados terríveis que você cometeu. Você conta para ele e ele assusta assim, ai, que surpresa. Não. Ele já sabia. Ele já conhecia. Então por que nós confessamos? Nas Escrituras, confessar é concordar com Deus. Esse texto aqui de Neemias fala sobre isso. Texto lá de Salmo 51. É reconhecer que aquilo que a Bíblia aponta em nós como pecado, ela tem razão. E confessar é você dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Eu sou pecador mesmo, eu errei, me ajuda, eu preciso da Tua graça. O Senhor tem razão sobre eu não conseguir sozinho, então eu preciso da Tua graça. Salmo 51, verso 4, ele diz, eu pequei, contra Ti eu pequei, Senhor, de modo que o que o Senhor falou é justo. Olha lá se não está escrito. O que o Senhor falou a meu respeito é correto, é isso mesmo. O Senhor não errou em nada, é isso mesmo. Eu sou tudo isso mesmo que o profeta falou. Eu sou tudo isso que a Tua palavra me diz, Senhor. E esse texto vai mostrar para a gente exatamente essa questão de que o que é confessar, concordar com Deus, concordar. Foi isso que Davi fez. Ele não transfere responsabilidades, não apresenta justificativa, ele simplesmente concorda com Deus. E isso é que a confissão produz. Ela derruba o nosso orgulho, ela nos leva a uma admissão de quem nós somos, ela abre então espaço para a graça. É poderoso, gente, você não sabe o que é você diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa. O quanto esse ato é poderoso. Lá em Tiago 5,16 diz que promove cura. A palavra fala em libertação. Davi, no Salmo 32, diz que quando os ossos dele estavam como que quebrados, triturados, mas quando ele confessou, houve paz no seu coração e os seus ossos foram restaurados. Havia uma dor, isso a psicologia explica, né? Quando você está num sentimento de culpa, quando a dor é psicossomático, né? Vem a dor para o corpo, adoece o corpo, o pecado, a culpa. Isso é maravilhoso. Então, o ato de confessar para Deus é um ato libertador. Provérbios 22, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Lá em João, a primeira carta, ele escreve, se confessarmos. Primeiro ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. É mentira. João já desmascara a gente. Para com essa bobagem de achar que você não é pecador. Você é sim. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo. E está querendo dizer que Deus é mentiroso. E como confessar? É concordar com o que Deus diz a nosso respeito? Então ele diz, se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. O pecado pode ser terrível, mas se a gente falar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. John Calvino escreveu sobre confissão, ele diz que a confissão não foi instituída para informar Deus sobre aquilo que ele ignora, mas para que o pecador se humilhe diante dele, reconheça os seus erros e encontre libertação e salvação. Talvez um dos maiores obstáculos do agir de Deus na nossa vida é exatamente esse. Nós queremos ser perdoados sem confessar. Nós queremos restauração sem quebrantamento. Queremos cura sem admitir que estamos doentes. Mas Deus não restaura aquilo que insistimos em esconder. Por isso, o primeiro passo para a liberdade, para a cura, para a libertação, é a confissão. Que você possa fazer isso nessa manhã, como Neemias fez, e como em toda a história de avivamento acontece. Eu quero terminar essa palavra citando aqui
um avivamento que aconteceu em 1907, chamado de o Grande Avivamento da Coreia. Você já ouviu falar desse avivamento? Ele aconteceu entre os irmãos presbiterianos. Houve um grande mover de Deus naquele lugar, na cidade de Pyongyang. É chamado o Avivamento de Pyongyang, na Coreia. Os irmãos estavam orando, porque a igreja estava passando por um tempo de frieza, e eles estavam clamando a Deus, e algum tempo já de oração. E em uma dessas orações, que fez o despertar de um grande avivamento que aconteceu na Coreia, conta-se que, enquanto eles oravam, um presbítero que estava ali conduzindo a cerimônia e conduzindo ali o culto, levantou. O nome dele era Kim Shu-jan. Ele se levantou e ele confessou, sem que ninguém pedisse, ele levantou e confessou publicamente um pecado que ele estava escondendo há anos. Ele confessou que ele tinha enganado financeiramente um amigo dele na igreja. Um dos irmãos, ele tinha feito um negócio errado, tinha prejudicado financeiramente esse irmão, e nunca havia reparado. Ele levanta e diz: eu quero confessar, eu estou em pecado, eu fiz isso, e eu quero pedir perdão a Deus. Quando ele terminou de fazer essa confissão, a sua confissão fez com que as pessoas fossem quebrantadas naquele dia, naquele lugar. E de repente, homens e mulheres, um de cada vez, começou a se levantar e confessar pecados, erros, sentimentos errados, pensamentos errados. E as pessoas choravam e confessavam. Muito parecido com o que eu vejo na história lá de Neemias. Confessavam, choravam, buscando perdão pelos pecados, buscando reconciliação. Muitos devolveram bens adquiridos injustamente, restauraram relacionamentos a partir daquele momento. E ninguém precisou, não teve um momento do culto em que disseram assim: agora é a hora de vocês confessarem seus... Não teve isso. O Espírito Santo tocou na vida deles e eles foram movidos. Depois desse dia, houve um grande mover de Deus na Coreia. Coisas extraordinárias começaram a acontecer, do poder de Deus, de cura, de milagres. Igrejas vazias, porque essa reunião aconteceu num lugar, mas quando o Espírito Santo cai na cidade inteira, no país inteiro, assim, nesses grandes avivamentos. E aí, igrejas lá da cidade e da redondeza que estavam vazias, de repente começaram a encher de vidas, ou seja, a igreja começou a crescer. Meu tempo está acabando ali, então não vou alongar, porque eu teria algumas coisas para contar sobre esse avivamento. Mas eu queria dizer assim que esse momento começou com uma confissão de pecado, porque assim começa avivamentos. Houve um mover extraordinário no país da Coreia, que até hoje eles desfrutam deste sinal de avivamento. Na década de 90, a Coreia, que é um país não tão grande, é um país pequeno, era o número 1 de envio de missionários, década de 70 e 80, fruto desse avivamento. E até hoje, a maior igreja evangélica do mundo está lá na Coreia. Acho que são 800 mil membros numa igreja só. É assim. É assim que é quando acontece avivamento. Mas eu queria só destacar dessa história, que houve ali um quebrantamento. Deus agiu, porque quando nós somos tocados por Deus, de fato, isso é um sinal de vida em nós, do quebrantamento. Foi o que aconteceu com Neemias. Deus revela ali a sua santidade, o povo enxergou, se arrependeu e mudou. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Eu queria que nós orássemos por avivamento. Talvez o seu coração está insensível à presença de Deus, e você não tem tido a capacidade de perceber os seus próprios pecados, seus erros. E eu quero incentivar você: comece a ler novamente a Bíblia. Não desista de ler a Bíblia, porque não tem outro caminho de você entender a vontade de Deus, senão pela sua palavra. Então leia a Bíblia todos os dias.
E essa é uma das marcas de avivamento que nós vamos ver amanhã, inclusive. Mas que você tenha sensibilidade do Espírito Santo no seu coração. Que você faça a oração de Davi: sonda-me, ó Deus, examina o meu coração, vê se tem algum caminho mau, Senhor, que está errado, me revela, meu Deus, porque eu quero agradar o Senhor, eu quero andar na sua presença. Eu queria perguntar para você, nós estamos começando a fazer esse diagnóstico dos nossos sinais vitais, da nossa espiritualidade. Eu queria perguntar: como que está o pulso da sua alma? Como que está o pulso do seu coração aí, espiritualmente falando? Você ainda permite que a palavra de Deus confronte você, e aí você, diante dessa palavra, tenta mudar? Você ainda se entristece pelo seu pecado? Quando você percebe que falhou, você fica encontrando justificativas, motivos, passa pano, ou você realmente reconhece e se coloca diante de Deus? Que você possa perceber isso no nome de Jesus, e que na sua oração dizer: Senhor, eu quero voltar a chorar pelos meus pecados. Eu quero, meu Deus, entender o que é o arrependimento. E talvez eu não tenha entendido a Tua palavra. Talvez, Senhor, eu quero viver um tempo novo na Tua presença. Eu podia falar hoje sobre prosperidade, né? Você ia gostar mais, talvez, mas não ia te curar. Mas caminho de cura, de vida, para você ter conexão com Deus, passa por esse processo de chorar diante de Deus pelos seus pecados. Não necessariamente precisa sair lágrimas dos seus olhos, mas eu refiro a você se entristecer pelo seu pecado, confessar e clamar a Deus pela ajuda dele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, faça a sua oração ao Senhor nesse sentido, nesse propósito. Converse com o Senhor nesse instante. Da Tua palavra, a Sua palavra que transforma, que toca. A Tua palavra nos confronta, mas nos cura, Senhor. Ah, Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que possamos ver, meu Deus, a Tua glória, a Tua santidade, e conseguir perceber a nossa real condição espiritual. Eu oro, meu Deus, pela igreja de Vila Medeiros. Eu oro pela igreja evangélica brasileira. Oro pela cidade de São Paulo e região, nosso estado, nosso país. Para que o Senhor traga, Senhor, um grande avivamento no nosso tempo. E o Senhor traga despertamento às nossas vidas e mudança da nossa realidade. Nós oramos, meu Deus, pela cidade, pelo estado, pelo país, pela nossa igreja. Mas eu sei que precisa começar em mim, Senhor. Quebra, Senhor, meu coração. Examina, Senhor, minha vida. Faz uma obra em mim, Senhor, a começar em mim. Quebra coração. Sim, Senhor. Que o Senhor esteja visitando o Teu povo, visitando as nossas casas, quando nós estivermos lendo a Tua palavra. Visitar o Teu povo quando a Tua palavra for exposta. E que o Senhor esteja quebrantando, curando, restaurando o nosso coração. Que nós possamos, meu Deus, ter um lugar de honra para a Tua palavra em nossa vida.
que ela seja o critério, que ela seja a direção. Senhor, que nós possamos entender o significado do choro pelo pecado, do arrependimento, e que possamos, meu Deus, estar o tempo todo dispostos a confessar, deixar, mudar nossa mentalidade, viver aquilo que é tema de toda a Bíblia, que é o arrependimento. Nesta manhã nós nos arrependemos diante do Senhor e clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós oramos, meu Deus, dessa forma, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus.